Olá, meus queridos, aqui estamos novamente, né? Por conta do vídeo publicado ontem, eu tenho ouvido de algumas pessoas: Nossa, professor, o seu vídeo esclareceu algumas coisas que eu não sabia. Pensando nisso, eu então resolvi gravar este outro vídeo para trazer outros esclarecimentos para aqueles que talvez não estejam tão bem informados como deveriam. Primeiro ponto que eu ouvi de algumas pessoas foi: mas se o Lula ganhar a eleição, a família brasileira está em risco. Ele vai legalizar as drogas, o aborto e um monte de outras coisas. Primeiro ponto, meus queridos: o Lula já foi eleito. O Lula foi eleito em 2002 e 2006. Governou o Brasil entre 2002 até 2010. E no seu governo, nenhuma dessas leis foram sancionadas. Então, qual o fundamento para o seu argumento? Não há fundamentação, porque você não se preocupa em embasar seus argumentos em fatos reais, apenas em uma bolha paralela, né, alimentada por ódio, por mentiras, por fake news, por delírios quase juvenis. Parece um bando de pré-adolescente que acham que sabe tudo e que só acreditam no seu próprio mundinho. Vamos aos fatos, camaradas. Olha só, temos um presidente que declaradamente ataca as mulheres, é misógino. E agora, para melhorar sua imagem perante o eleitorado feminino, ele coloca a primeira-dama, né, a Michele, para proferir mentiras em seu lugar. Olhem para os fatos. Em 2003, o Lula criou o Bolsa Família, né, com a determinação que sempre que possível colocar o nome da mulher no cartão. Essa simples medida deu mais independência às mulheres, significando uma verdadeira revolução feminista no Brasil. Em 2005, ele criou o atendimento à mulher, né, a denúncia pelo 180. Em 10 anos, ele atendeu quase 5 milhões de mulheres. Em 2006, não podemos esquecer da Lei Maria da Penha, que foi aprovada no governo Lula. Por meio dessa lei, até 2015, mais de 300 mil mulheres foram salvas, mais de 100 mil mandados de prisão contra agressores foram expedidos. Está tudo isso no site do tribunal, pessoal. Em 2009 também, com o programa Minha Casa Minha Vida, ele colocou a mesma lógica do Bolsa Família, né? Então as chaves da casa própria eram entregues nas mãos de mulheres. Então elas passaram a ter preferência na assinatura da escritura. 89% dos casos, quase 90% dos imóveis permanece com a mulher, né? Ou seja, é incontestável. Na área da saúde, em 2011, a Rede Cegonha, que ele criou para oferecer atendimento aos partos humanizados em todo o país, né? Até aqueles lugares que a saúde não chegava. Em 2014, a Casa da Mulher Brasileira, que reuniu aqueles serviços necessários contra a violência feminina. Em 2015, né, a lei do feminicídio, que transformou o homicídio contra a mulher, aquele que é cometido apenas pelo fato dela ser mulher, transformou isso em crime hediondo, sujeito a penas muito maiores. Em 2015, a lei das empregadas domésticas, né, que assegurou direitos trabalhistas como férias, 13º, para quase 2 milhões de trabalhadoras, né, uma conquista histórica por enfrentar efeitos aí de racismo, né, da escravidão do nosso país, esse racismo estrutural. Sem falar que em 2016, por exemplo, o número de mulheres matriculadas no ensino superior saltou de 2 milhões, que era em 2002, para 3,8 milhões em 2015, graças ao ProUni, ao FIES, né? E muitas dessas mulheres, com certeza, foram as primeiras a receber um diploma universitário na sua família. E o Bolsonaro, pessoal? Verdade simples, o Bolsonaro nada fez pelas mulheres, ele ainda atrapalhou muita coisa. O governo Bolsonaro não teve nenhuma lei que beneficiasse diretamente a mulher.
E as pouquíssimas leis que houveram nesse período não foram de iniciativa dele, nem dos partidos que o apoiam. Ele apenas sancionou como presidente, horas. Aliás, muito típico dele, né? Porque em 30 anos como deputado, nunca apresentou sequer um projeto de lei, né? Um projeto político de melhoria para o Brasil. É o verdadeiro parasita da política. Empregou todos os seus filhos, enriqueceu com a máfia das rachadinhas, né, de funcionários fantasmas, mas surge aí como candidato antissistema. O cara que mais se beneficiou do sistema é a opção dos ignorantes para combater o sistema. Incoerência, alienação. E sobre a questão dos evangélicos, vamos lá. Fica tranquilo, pessoal. No governo Lula, nenhuma igreja foi fechada. Pelo contrário, foi o Lula que criou a Lei de Liberdade Religiosa no Brasil. Sim, foi o Lula em 2003. E quando começou a tal Marcha para Jesus no Brasil? Quem que legalizou esse ato? Olha a lei sancionada lá em 2009, sem falar que em 2010 também ele sancionou a lei que decreta o dia 30 de novembro como Dia Nacional do Evangélico. Pesquisa lá no site do Planalto. Lei Federal 12.328, de 15 de setembro de 2010, contra fatos não há argumentos. E em 2003, a Dilma promulgou a Lei 13.246, que decreta o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Entra no Planalto, olha o ordenamento jurídico oficial do país e para de se alimentar de mentiras, de ódio, de fake news. Enquanto isso, o seu mito fica que nem macaco gordo, de galho em galho. Vai na igreja A, na igreja B, um dia é batizado pelo Valdomiro, outro dia é batizado pelo R.R. Soares, pelo Edir Macedo, enfim. Mas será que você não percebe que esse cara é um oportunista? Sabe aquele cara que na final veste a camisa do Palmeiras, depois veste a do Corinthians, depois a do Santos, a do São Paulo, a do Grêmio, a do Fluminense, a do Sport de Recife, a do ABC de Natal, do River, do Piauí? O cara vai vestir quantas camisas para quê? Para aquela galera alienada ficar gritando mito, mito, mito. Que vergonha alheia. O cara apareceu até na maçonaria. Que incoerência, evangélicos. Qual o compromisso do Bolsonaro com Deus? Nenhum. Ele tem compromisso com os pastores. O problema é que o cristão não é doutrinado para seguir o evangelho. Ele é doutrinado para seguir líder religioso. Ele é doutrinado para seguir igrejas. E aí se torna meramente massa de manobra na mão dessas pessoas. Por favor, desperte seu senso crítico. Deus dotou você de inteligência. Para de ser massa de manobra. Bolsonaro é evangélico, é católico, é maçom, ele é tudo. Ele quer seu voto, seu trouxa. Poderia falar aqui de muitos outros assuntos, né? Muitos assuntos aí para os bolsonaristas passar vergonha. Mas o vídeo teria a duração de no mínimo aí de 10 horas. Então eu vou pegar só mais um tema só. Corrupção. Pronto. Tá aí um tema muito bom para esclarecer. Qual o maior escândalo do governo Lula? Professor, tem vários. Tem o Mensalão, tem o Petrolão. Que mais? Vários outros, porque o Lula é ladrão. Sim, me aponte. E você sempre vai ouvir que o Lula é ladrão. Mas cadê os fatos concretos? Mas ele foi condenado. Ele foi condenado sem qualquer prova, meu amigo. Se você realmente estudou direito, você deveria ter o mínimo de conhecimento, né? Que pelo o princípio da presunção da inocência, o ônus da prova é da acusação. Não é o acusado que precisa provar que não cometeu a conduta delituosa. Mas enfim, isso é muito para sua cabeça, né? É um processo fake, com provas fakes, com PowerPoints fakes.
Fala a verdade. Com todo esse ódio ao PT, você acha que se realmente eles tivessem provas contra o Lula e contra a Dilma, eles não teriam apresentado? Vasculharam a vida do cara e não acharam nada, a ponto de ter que criar provas contra ele. Sem contar que o juiz e o promotor do caso, que eram tão imparciais, né, hoje estão aí no Congresso eleito. Mas o Lula é tão grande, mas tão grande, que até para isso ele serve, né, como trampolim para que meros desconhecidos se elejam. Então, nós temos o triplex, o pedalinho, o sítio de Atibaia e muitas outras mentiras criadas e espalhadas por essa rede de robôs. Robôs que alimentam robôs, né? Porque os algoritmos disparam as mentiras em massa, e as pessoas ficam repetindo automaticamente, sem qualquer reflexão, sem qualquer senso crítico. Agora, meu querido, faça um exercício aí. Imagina se todos os filhos do Lula estivessem mamando nas tetas do Estado há décadas, com gabinetes fantasmas, rachadinhas e tudo isso. Imagina se eles comprassem mansões toda hora com dinheiro vivo, né? Centenas de imóveis de uma hora para outra. Diversos cheques depositados periodicamente, né, de forma fantasma na conta da mulher do presidente. Imagina o Lula com associação com a milícia no Rio de Janeiro, condecorando com alta ordem chefes do gabinete do crime, assassinos profissionais, inclusive ligados à morte da vereadora Marielle, que, aliás, também ninguém encontra o mandante, né? E o executor, coincidentemente, era assíduo frequentador da casa. Deixa isso pra lá. Imagina a família do Lula, pessoal, lavando dinheiro na Copenhague. Imagina se um grande bandido como Fabrício Queiroz, né, aquele responsável pelo recolhe do dinheiro, né? Imagina se ele estivesse foragido e surpreendentemente fosse encontrado dormindo tranquilamente na casa do advogado do presidente. Imagina se o Lula se vendesse para o Centrão de tal forma que ele aprovasse um orçamento secreto, bilhões e bilhões em dinheiro público socado secretamente nos partidos do Centrão. Imagina o Lula com ministros de atitudes estranhas. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente, que é investigado pelo maior contrabando de madeiras ilegais da história. Madeira de desmatamento da Amazônia que ele deveria proteger, ele recebe dinheiro público para proteger, mas ao invés de proteger o meio ambiente, ele quer aproveitar a pandemia para passar a boiada, liberando desmatamento, garimpo ilegal, mineração, agropecuária, ou seja, tudo isso em área de proteção ambiental e invasão de território demarcado constitucionalmente para os povos originários da terra, os indígenas. A violência no campo, a perpetuação da maior concentração de terras do planeta. Um país onde 50% das terras cultiváveis estão nas mãos de 2% da população. Algumas famílias privilegiadas da época lá das capitanias hereditárias. O descrédito internacional é imenso, maior queimada, maior desmatamento da história e etc. Mas deixa isso para lá. Vamos voltar aqui à questão da corrupção, né? Não que isso não seja, né? Porque afrouxar a fiscalização, desmontar o IBAMA, desmanchar, né, todos os outros órgãos, a troco do quê, né? Por quê, né? E o outro ministro, afundado até o pescoço com a corrupção no MEC, entregaram o Ministério da Educação para pastores corruptos. Pastores que negociam em barras de ouro em troca de influência no governo. Enquanto isso, o Brasil sofre o maior desmanche na educação, cortes de dinheiro para pesquisa, para a ciência, para a tecnologia, para as universidades públicas,
corte de bolsas para pesquisadores da CAPES. Imagina se todos esses casos acontecessem no governo Lula. Eu acho que você já teria quebrado a sua mão, né, de tanto bater panela. E o que falar do Ministério da Saúde, né, diante da maior crise sanitária da história? Mais de 700 mil pessoas mortas. Quanto tempo o país ficou simplesmente sem ministro, com ministro interino, né? E o presidente brincando, andando de jet ski, motociata para os seus xiitas debilóides. E ainda por cima atrapalhando a compra de vacina. Ao invés disso, ele estava incentivando com dinheiro público o uso de cloroquina. O mundo inteiro disse que não funcionava. A Organização Mundial da Saúde disse que não funcionava. Mas o mito empurra o tratamento precoce. Cloroquina, ivermectina. Quantos idiotas morreram acreditando nisso? Quantas bobagens. E desculpem, meus queridos, nem todos foram idiotas. Existem os idiotas, existem os idiotizados, existem as vítimas da desinformação. Imagina um evento com diversos chefes de Estado do mundo todo. Eles estão ali debatendo as políticas econômicas, né, de ordem planetária. E o presidente do seu país está na calçada comendo pizza com a mão, né, porque ele e a sua trupe de patetas, né, estão proibidos de entrar no restaurante porque ele não foi vacinado. Quanta vergonha alheia! E para fechar tudo isso, né, enquanto o governo Lula fortaleceu as instituições democráticas, promulgou leis de transparência na administração pública, lei da ficha limpa, por exemplo, o seu presidente interfere o tempo todo nas investigações para blindar seus filhos. E ele nem esconde isso, ele assume publicamente. Ele desacredita o tempo todo as instituições do país, jogando o seu gado contra todos, inflando essa massa de ignorantes a duvidar da sua própria existência. E ainda decreta sigilo de 100 anos em dados que todo e qualquer agente público deve prestar contas. O que será que ele tanto esconde? Será que daqui a 100 anos, quando descobrirem, você vai estar aqui para bater panela? A verdade é que Bolsonaro é negacionista, é contra a ciência, é um louco, é um perturbado, é corrupto. Escute, corrupto, família de corruptos, de milicianos, incompetente, despreparado, desequilibrado, vergonha mundial. Mas seus eleitores parecem viver em um transe. Nada disso importa. O que importa é o ódio ao Lula e ao PT. Então, meu amigo, minha amiga, perceba que saímos do campo da razão já. A questão não é mais racional. Porque se você se nega a enxergar a realidade e prefere acreditar em mentiras só para satisfazer o seu ego, então me desculpa. Ou você é louco, ou você é burro, ou você é mal intencionado. Talvez as três coisas. Acorde, ainda dá tempo.